Querido Deus, neste momento abriremos a Tua palavra e pedimos a Tua bênção, a Tua orientação. Por favor, Senhor, fale com a gente através da Tua palavra. Nos enriqueça com a Tua graça e bondade. É o que suplicamos por misericórdia, sempre no mérito do poderoso Jesus. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Então abre em João 5, verso 39. Eu gostaria de ouvir alguém lendo para a gente. João 5, 39. Aqui na frente, por favor. O que diz na sua Bíblia? O que diz? Examinai as Escrituras, porque vós escudais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nela. Alguém teria uma versão diferente? Por favor, então leia para a gente. 39, né? João 5,39. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Ok. Alguém tem uma versão ainda diferente? Vocês perceberam aí é diferente também? Por favor, leia pra gente. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Viram 3 versões diferentes? Viram? A pergunta é: conseguiram perceber uma diferença grande entre uma versão e outra? Essa é a primeira pergunta. Conseguiram perceber? Aqui ela leu: examinai as Escrituras, pois julgai nelas a vida eterna. Na Bíblia, a linguagem de hoje já é um pouco diferente. Vocês que pensam, ou vocês aí que acreditam que na Escritura através de adquirir vida eterna, está falhando muito? Vocês que pensam que nas Escrituras, etc. A outra versão segue mais ou menos a linha. A pergunta segunda agora é: qual dessas seria a versão mais correta? Porque uma apresenta a expressão examinar as Escrituras como se fosse uma afirmação. Na outra, como se fosse uma indagação, advertência. Nós temos, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Já na Almeida Revista Corrigida, diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Na NVI, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Perceberam a diferença de uma versão para outra? Conseguiram perceber ou não? Pelo menos entre a NVI e as demais. Qual dessas versões seria a mais coerente com a tradução? Ok, vamos avançar um pouco. A palavra examinar, a palavra grega traduzida como examinar é eraunat, ou ereunat. Essa forma gramatical específica pode ser traduzida no imperativo presente como examinem, ou como indicativo presente, vocês examinam. Mas o contexto favorece o significado indicativo. A palavra pode ser traduzida tanto de uma forma quanto de outra, a palavra em si. Mas se você levar em consideração o contexto,
O contexto você vai traduzir na forma indicativa. Vocês examinam, ou vós examinais. Bom, para a gente entender melhor, eu vou pular aqui algumas coisas por conta do tempo, né? Para a gente entender melhor, eu fiz uma tradução chamada de a versão Gilberto Tais. Tá bem? A versão Gilberto Tais. RAGT, Revista Atualizada Gilberto Tais. E na minha versão, é claro, é somente para vocês entenderem o que Jesus estava dizendo. Então eu criei uma versão fictícia, minha, pessoal, só para vocês entenderem mais facilmente. E diz assim: vocês pesquisam as Escrituras Sagradas de forma tão criteriosa. Por quê? Porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. Mas saibam que são elas mesmas que dão testemunho a meu respeito. Mas infelizmente vocês não querem vir até mim para ter vida. Então eu elaborei essa versão só para vocês entenderem o que de fato Jesus disse. Então a versão mais coerente, a tradução mais coerente seria no modo indicativo. E transmite essa ideia de ou advertência. Então vocês pesquisam as Escrituras Sagradas de forma tão criteriosa porque pensam que nela vocês vão encontrar a vida eterna. Mas saibam de uma coisa, que são elas que dão testemunho a meu respeito. Mas infelizmente vocês não querem vir até mim para ter a vida. O que Jesus estava falando? Mas antes, qual das três versões agora vocês acham que estaria mais correta? Ou mais coerente com o contexto? Qual? Esta aqui. Exatamente. Ou seja, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Bom, o contexto parece indicar que estas palavras são mais bem compreendidas como uma franca advertência de Jesus aos judeus. Vós examinais. O que Jesus estava dizendo? Nesse comentário diz o seguinte, que examinais as Escrituras. Estudaram as Escrituras pensando que a obediência mecânica aos preceitos da lei lhes daria o galardão da vida eterna. Está começando a clarear agora? Não estavam errados em estudar as Escrituras, na esperança de encontrar a vida eterna, mas sua interpretação delas estava totalmente equivocada e não podiam encontrar o Cristo, que é o centro, o alicerce, o fundamento da Escritura. Então eles estavam estudando as Escrituras, eles estudavam de maneira criteriosa as Escrituras, mas para procurar a vida eterna fora de Cristo, como se estivesse tentando buscar vida fora da essência da vida. O que isso ensina para nós? Mas antes os judeus pensavam que o conhecimento da lei poderia lhes oferecer vida eterna. Alguns pais da igreja escreveram a este respeito. E alguns personagens daquele período, também judeus, acreditavam, pensavam dessa forma. Afirma-se inclusive que Hilel, que era um rabino do primeiro século, havia declarado: aquele que adquiriu para si as palavras da Torá, adquiriu para si mesmo a vida do mundo por vir. Como se a vida eterna estivesse meramente nas letras, nas narrativas da Torá e nas exigências da Torá. Os rabinos costumavam dizer: aquele que adquire as palavras da lei, adquire para si mesmo a vida eterna. Em suma, se os judeus tivessem pesquisado as Escrituras com os olhos da fé, eles teriam sido preparados para reconhecer o Messias quando ele estivesse entre eles. O que isso ensina para nós?
Observe o que Ellen White pontuou a esse respeito. Em lugar de se desculpar do ato de que se queixavam, ou explicar o próprio desígnio em assim fazer, Jesus se voltou contra os líderes. E o acusado tornou-se acusador. Repreendeu-os pela sua dureza de coração e ignorância das Escrituras, e declarou que tinham rejeitado a palavra de Deus da mesma maneira que o haviam feito aquele a quem Deus enviara, falando sobre João 5, a respeito da advertência de Jesus. E a exemplo dos judeus do passado, ou de homens e mulheres do passado, que buscavam na Escritura vida eterna, porém fora da essência da vida, muitos em nossos dias não fazem diferente. Muitos não fazem diferente. Porque muitas das vezes estudamos a Bíblia, pesquisamos a Escritura, nos debruçamos sobre ela, às vezes decoramos textos, capítulos inteiros, e a gente percebe uma coisa: a nossa vida não muda. Há pessoas que conhecem a Bíblia de cor, no sentido de ter conhecimento de todas as histórias. Há pessoas que ganham concursos de Bíblia. Há aqueles que, se você perguntar muitas e muitas coisas, eles vão saber de quase tudo. Mas muitas das vezes, todo este conhecimento não é um conhecimento, ou não se torna um conhecimento regenerador, transformador. A ordem, Jesus não estava dando uma ordem, ele estava, na verdade, questionando os judeus, dizendo: vocês que estudam as Escrituras achando que vão encontrar nela a vida eterna, estão enganados, enquanto ficarem dissociando-a de mim, que sou a essência da vida. A essência da vida. É claro que Jesus não estava dizendo que é inútil estudar a Escritura, ou não é importante estudar a Escritura. Ele está dizendo que, de fato, quando a gente estuda a Escritura, nós estudamos para encontrar nela a vida eterna. Nós estudamos para encontrar nela a vida eterna. Mas a vida eterna não pode ser encontrada fora de Jesus, fora da verdade, que é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou... Ele não disse a Escritura é a vida, ele disse eu sou a vida. Em João 15 ele vai dizer: sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. O Espírito de Profecia diz que a razão de muitos serem profundamente infelizes na vida é porque buscam a felicidade fora de Jesus Cristo. Da mesma maneira como muitos buscam nas coisas, nos bens, no status, na fama ou em qualquer outra coisa, solução para os seus problemas, solução para as suas angústias, ou algo que possa preencher o vazio da alma. Da mesma maneira, tem muita gente que estuda a Bíblia, mas continua com a alma vazia, porque não estudam com sede pela água da vida, porque não buscam na Escritura com sede pela água da vida. Água da vida. E essa é uma das razões do porquê o Evangelho muitas das vezes não consegue transformar vidas, mudar pensamentos e corações.
e de desapropriar do coração o eu, que reina soberanamente no coração de muitos. Quantos são também aqueles que vão para a Escritura, para a Bíblia, para buscar nela uma justificativa, um respaldo, um reforço para as suas ambições, para os seus desejos carnais, egoístas e mundanos? Quantos são aqueles que se decepcionam e se frustram com o Evangelho, porque criam uma concepção profundamente falsa do que é o Evangelho? Querem ter a vida transformada, querem ter o coração regenerado, então se alimentem da Escritura, mas para encher a alma, encher a vida da pessoa de Jesus Cristo. O dia que Ele for o ser mais importante de sua vida, eu digo mais importante, mais do que qualquer coisa dessa terra, mais do que o seu emprego, mais do que a sua fome, mais do que as suas necessidades, mais do que os seus sentimentos. O dia que Jesus for mais importante do que qualquer necessidade nossa, aí você vai ver o que o Evangelho é capaz de fazer na vida de alguém com o coração vazio. Para finalizar, eu vou exemplificar para você entender. Às vezes, quando queremos comprar, por exemplo, um carro, você vai lá na loja, faz uma avaliação dos valores, de quanto você ganha, se dá para pagar ou não. Então, você fazendo os cálculos, chega à seguinte conclusão: não dá para eu comprar. Inclusive, uma vez eu me encontrei com um irmão, aliás, ele foi atrás de mim. Ele foi atrás de mim, por favor. Ele foi atrás de mim pedir um conselho. Ele levou um carro para eu ver. E disse assim: olha aqui, irmão, que carro bom. Aí eu olhei e falei: rapaz, o carro é bom mesmo. Olha o porta-mala. E eu olhei o porta-mala: olha que porta-mala espaçoso, muito bom. Olha o barulho do motor. Ligou o carro. Rapaz, que barulho mais... É de um motor novo, de um carro novo. Aí, o que você acha? Eu estou querendo comprar. Eu perguntei: tá bem, o carro é bonito, o carro é bom, o carro é espaçoso, tem um motor bacana. Bom, você tem condições de comprar? Não, mas eu parcelo em 36 vezes, financio e... Aí eu disse assim: mas quem garante que daqui 3 meses você estará empregado? Porque ele era autônomo. Não, emprego para mim não falta. Sempre tem. Eu disse: eu, no seu lugar, eu juntaria o dinheiro e compraria à vista, não pagaria juros e negociaria melhor. Não, mas dá e tá. Bom, comprou. 3 meses depois, ele me procurou. Aí ele disse assim: ei, você é profeta, é? Eu perguntei: por quê? Porque faz 3 meses que eu comprei o carro, o emprego acabou, ninguém me procura mais, e vou ter que devolver o carro para a empresa. Às vezes a gente se arrisca, né? Tem tanto desejo, tanta ambição, uma coisa tão forte no coração que a gente sabe que não dá conta, mesmo assim compra uma televisão de 50 polegadas com home theater,
paga 36 vezes, ou 24 vezes, ou 12 vezes de 300, 400, 500 reais. Aí você fica preocupado porque o dinheiro não dá, mas você quer muito, você deseja muito, então você se arrisca. Aí você já começa a fazer a matemática: quanto que você vai poder economizar na luz, quanto você vai poder economizar na água, quanto você vai poder economizar na comida, para poder pagar o carro, senão não dá conta. Quanto vai poder economizar no telefone, e já começa até a pensar quanto que vai poder economizar na fidelidade a Deus, para poder dar conta de pagar o carro. Daqui a pouco não é mais fiel a Deus porque tem que dar conta. A moral é a seguinte: se nós tivéssemos a mesma disposição para as coisas que são eternas, espirituais, da maneira como demandamos energia para conquistar, para obter, para conseguir as coisas terrenas, a nossa vida seria outra, diferente. Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim: não pode chover na hora do culto, né? Por quê? Porque com chuva as pessoas vão trabalhar, com chuva as pessoas vão para o lazer, com chuva as pessoas vão ao shopping, com chuva as pessoas vão viajar, com chuva as pessoas vão para a festa, mas com chuva as pessoas não vão para se encontrar com Deus. Quando chove a igreja está quase vazia, porque a igreja não é importante. Entendem o que os judeus passaram, porque Jesus os advertia. Uma busca sem significado, uma pesquisa apurada, uma investigação bem incisiva, bem profunda da Escritura, mas desprovida de significado, de propósito genuíno, eterno, espiritual. E isso ficou escrito de exemplo para nós hoje. Você veio aqui hoje para buscar mudança de vida, renovação de vida, de coração, de mente. Então leve este aprendizado com você para a sua casa. O que o traz aqui na igreja? O que o faz estudar a Bíblia? O que o faz se debruçar diante de Deus, estudando a sua palavra, orando? O que o faz? Questione a sua sinceridade. Seja autêntico com você mesmo. Faça uma pesquisa, não apenas da Escritura, mas faça uma pesquisa profunda do seu coração e da sua sinceridade, para ter certeza do quão sincero você tem sido com Deus. Jesus um dia disse em João capítulo 4, querem ler na Bíblia? João capítulo 4. O capítulo 4, verso 23, diz assim. O que diz aí? Pois é, vocês viram aí? Uma palavrinha que diz verdadeiros. Verdadeiro é antônimo de quê? De falso. Ou seja, se existe o verdadeiro é porque existem os falsos. Então, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Então o desejo de estudar a Bíblia deve ser motivado pelo ardente desejo de negar a nós mesmos para permitir que Cristo viva em nós. Cristo viva em nós. Cristo viva em você. É o seu desejo? É o seu desejo? Então leve o que você aprendeu hoje para a vida. Não examine apenas a Escritura, examine a sua vida, a sua sinceridade, o seu coração. Caia de joelhos diante de Deus e clame todos os dias com lágrimas nos olhos, com lágrimas no coração, com lágrimas na consciência, e diga: Senhor, muda esse coração duro e obstinado que tenho, me ajuda a ser uma pessoa sincera, renova minhas percepções, a minha consciência, a minha alma, me renova por completo, me ajude a ser sincero. Me ajuda a colocar o Senhor no trono do meu coração, e a colocar em segundo, terceiro, quarto, 10º plano qualquer coisa dessa vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu quero encerrar com uma oração. E após a oração, peço que vocês aguardem um pouquinho, porque vamos entregar os kits dos batizantes. Mas nessa oração que eu quero fazer, eu quero fazê-la para os 2 grupos de pessoas que tem aqui, que estão aqui esta noite. O primeiro grupo é o grupo daqueles que ainda não tomaram a decisão pelo batismo, mas desejam no coração essa decisão mais que tudo nessa vida. Existe alguém aqui, por acaso existe alguém aqui assim, que ainda não se batizou, mas deseja tomar essa decisão quanto antes? Deixa eu ver as mãos. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Fiquem em pé, por favor. Só fiquem em pé, não precisa vir aqui não. Só fiquem em pé. Eu vou orar por vocês. Tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais alguém quer se levantar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. E 9, né? Tem um pequenininho também ali, levantando a mão. Olha, deixa eu dar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui só de passagem. Vocês sabem disso. A nossa vida aqui é uma vida passageira. A eternidade não é aqui. A eternidade é no céu. É no céu. Já que a eternidade é no céu, então vocês não podem tirar os olhos e o coração disso nunca. Nunca, nunca, nunca. O mundo, as pessoas que não entendem, enfim, a sociedade vai tentar impedir isso de vocês. Satanás vai tentar impedir que vocês tomem essa decisão. Então, por favor, não tire os olhos e o coração do que é eterno. O que é passageiro é segundo plano, terceiro, 10º. Está claro isso? Não tire os olhos e nem o coração do céu, da eternidade, porque é lá o seu destino final. É lá o seu destino final. Eu quero orar especialmente por vocês. Fiquem em pé, vou orar por vocês. O meu segundo apelo é para aqueles que são batizados, mas querem sair daqui hoje com este princípio que foi apresentado hoje no coração, de começar a estudar a Bíblia de uma forma diferente, buscando nela o retrato da eternidade em Jesus Cristo. Que o seu estudo não seja um mero estudo da Bíblia, como se estuda qualquer livro, mas como se fosse você sedento bebendo de uma água que jorra para a vida eterna. Você quer fazer isso? Então fique em pé você também. Deus seja louvado. E por fim, antes da oração, as atividades do amanhã, da semana, do mês, do ano, vão tentar reciclar
aquilo que alcançou o seu coração esta noite. Não deixe. Cada mensagem, cada culto, cada toque do Espírito precisa ser um toque marcante para sempre na alma. Não permita que o que vocês aprenderam aqui hoje, a advertência que vocês ouviram aqui hoje, a mensagem de Deus que vocês ouviram aqui hoje, não permita que se apague. Não permita que se apague. Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua compaixão, Senhor. Obrigado pela paciência que o Senhor tem com a gente. E obrigado por nunca desistir da gente. Obrigado, Senhor, obrigado. Perdoa-nos pela indiferença do coração. Perdoa-nos por muitas das vezes deixar de olhar para o céu e olhar apenas para as coisas dessa terra. Liberta-nos de nós mesmos, da nossa filosofia, dos nossos pensamentos, dos sentimentos errados em nosso coração. Nos ajuda a negar o próprio eu e carregar a cruz do Calvário sobre os nossos ombros, junto com o Senhor da glória. Ó Deus querido, por favor, escreva a nossa história e nos ajude a sermos mais que vencedores em Jesus Cristo. Ouça o clamor que está em cada coração aqui esta noite. Ouça, Senhor, o clamor em cada coração. E de maneira especial, o clamor das 8 pessoas, irmãos e irmãs que se levantaram, manifestando o desejo de se preparar, de tomar essa decisão de maneira definitiva, absoluta na vida. Por favor, não permita que as coisas da vida atrapalhem essa decisão. A todos nós invocamos, imploramos a unção do Teu Espírito e que Jesus Cristo venha viver em nós. É para a Tua honra e glória que suplicamos no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.